Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa meditação será no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos falar um pouco a respeito do profeta João Batista. Depois de um longo período de 400 anos em silêncio, aonde não se tem um único registro de Deus falando com a nação de Israel, ou o aparecimento de um profeta, onde entendemos que esse período é o período do silêncio de Deus, surge João Batista no deserto, clamando em alta voz. João conseguiu acordar toda a nação de Israel que dormia no pecado da religiosidade. Com o seu jeito rústico e a sua voz vociferando no deserto, João anunciava apenas uma mensagem: arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. Essa fala denuncia que o arrependimento era urgente, pois da mesma maneira o reino que estava próximo era o de juízo. O reino está chegando e para entrar nele é necessário nos arrepender. O arrependimento não é apenas chorar, se lamentar a respeito do pecado cometido, mas antes andar por outra direção e não na direção do pecado. Se arrepender é seguir por outro caminho. Todo Israel foi convidado por João Batista a se arrepender. Durante 400 anos, a nação viveu uma vida religiosa, sem a manifestação de Deus, sem a sua revelação, sem a palavra, sem a sua presença. João, da sua maneira rude e grosseira, com roupas e comidas estranhas, acordou a todos. Deus voltava a falar com o povo e o que ele falava era grave, sério e urgente. Na fala de João, Deus se levantava para acusar toda a nação de Israel do seu pecado, o pecado que invocava o juízo iminente de Deus. O aparecimento de João foi aclamado por muitos e temido por muitos mais. João veio vestido de roupas de pele de camelo, uma cinta de couro, comendo gafanhotos e mel. As suas vestes feitas de pele de camelo, um animal tido como imundo pelos judeus, eram uma afronta. As roupas grosseiras de João Batista denunciava os quão hostis os homens eram ou estavam. As roupas de João mostrava claramente o pecado de Israel e sua hostilidade era com Deus e com o próximo. O cinto de couro de João, usado em torno dos lombos, fazia os homens se lembrarem da sua opressão que o jugo causava nos bois, que serviam como animais de carga. Não havia como não se constranger ao olhar João Batista paramentado daquela forma. Eles então podiam enxergar rebeldes em função da pele do camelo e se enxergavam subjugados pelo pecado através do cinto de couro que João Batista usava em torno dos lombos. João, que poderia ter sido sumo sacerdote, morar em palácios, fazer parte da classe média alta da sociedade de Israel, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a morar no deserto e a comer gafanhotos e mel. O gafanhoto era dos maiores símbolos de desgraça que Israel conhecia. O gafanhoto é um inseto que comia a plantação. Para uma nação agrícola, como era a nação de Israel no Antigo Testamento, o gafanhoto era uma desgraça. A plantação destruída era sinônimo de miséria. João, ao aparecer comendo gafanhoto, mostrava que Deus era maior, que Deus era com ele e que Deus iria retirar esta maldição de Israel. O mel era um ingrediente que aponta para Jesus, pois o maná tinha gosto de mel. Êxodo 16:31 diz que a casa de Israel deu o nome de maná.
era como semente de coentro, era branco e tinha sabor de bolos de mel. A Bíblia chama o pão caído do céu. Esse alimento que vem do céu aponta para a provisão diária do nosso Deus para com seu povo. O maná fala conosco que, apesar de qualquer situação adversa, Deus sempre proverá o alimento. Diariamente era derramado por 40 anos o maná no deserto. Deus alimentou Israel e o manteve vivo, apesar da falta clara de alimento no deserto. Hoje, Deus fala conosco assim, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã dará conta de seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. João Batista abriu o caminho para o Salvador. Antes de Jesus aparecer, ele apareceu. Muitos vinham e ouviam a mensagem de arrependimento e eram batizados. No versículo 3 a 17 diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus, sabendo disso, e Jesus sendo Deus, ele não precisava ser batizado, mas ele mesmo disse para João: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. João Batista contemplou com seus próprios olhos o Salvador e recebeu o grande privilégio de batizar Jesus. Ele mesmo havia declarado: Senhor, eu não sou digno nem de ser tratado como seu servo. Que sejamos como João Batista, mesmo em meio ao deserto da vida, possamos propagar o arrependimento dos pecados e declarar com toda a nossa voz: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está em nosso meio.